porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Seja bem-vindo a mais um vídeo hoje do nosso devocional, e a pergunta-chave hoje é: o que o futuro lhe espera se você escolher desistir? E a palavra-chave hoje, ela está lá na carta aos Hebreus, e aí no capítulo 10, ela traz aí, a partir do capítulo 10, ela traz 3 frases ali de títulos ali que envolvem as escrituras, que mostra as consequências que estão ligadas aí ao pecado, a recompensa relacionada à obediência e a definição da fé. E para a gente chegar nesse versículo que fala ali, que é o capítulo 11, no versículo 1, né, que ele mostra lá: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, e por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, né? Porém, existe um pouquinho antes ali que trabalha assim: o que é ter fé? Então a definição dela está muito bem clara: é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê. Então você tem que acreditar, você tem que materializar, realmente não retroceder. E aí existe ali na carta dos Hebreus também, um pouquinho antes do capítulo 10, do versículo 36, que ele mostra assim, que é necessário a gente ter paciência. A fé correta, ela sempre terá a paciência correta. Para se alcançar um feito ou a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Então, se fizer a vontade de Deus na nossa vida, não temos que se preocupar, pois certamente a promessa será cumprida. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Então, como óbvio, né, Deus lamenta a conduta de qualquer pessoa que faça isso. Então, a pergunta que eu falo para você é assim: a questão não é quando as coisas vão acontecer, né? Quando a vitória vai chegar, né? Ou se a vitória vai chegar, mas a questão é quando ela vai chegar na sua vida. E tudo que a gente se levanta a propor com algo que a gente traz pela fé, em cima de uma palavra revelada ou de um objetivo de vida, seja ele em qualquer esfera, a gente sempre vai encontrar dificuldade. E por trás dessa dificuldade, as armas de Satanás, as armas do nosso inimigo, das nossas almas, é matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele quer tirar essa visão colocando o medo, o desânimo, a dúvida, a rejeição. Então os nossos sentimentos, como a nossa natureza do homem carnal, é a gente ficar desanimado, a gente trabalhar através da dúvida: mas será que vai dar certo? Será que essa palavra vai se cumprir? Quando ela vai se cumprir? Mas eu não estou enxergando nada ainda. Então normalmente a gente acaba se sentindo deprimido em relação a esses acontecimentos. E eu me traz à memória uma cena específica de algumas das decisões, né? Que todo mundo toma decisões na empresa, nos negócios, na família. A gente toma decisões todos os dias. E não se posicionar ou omitir, não ter essa questão de enfrentar realmente todos os levantes, faz com que realmente a nossa vida ela não ande para frente. Então a questão não é você se posicionar, mas se posicionar com a sabedoria de Deus e no momento certo. Porque toda a questão, quando a gente se propõe a servir, a gente sabe que tem a fé declarada, que é o firme fundamento, e existe o tempo para essa fé operar. Então, a partir do momento que eu declaro as palavras específicas daquilo que eu quero, eu sei que eu entrego para Deus e existe o descansar no Senhor. Confiando, a partir do momento que eu orei estrategicamente, apresentei uma causa perante o Senhor, eu sei que existe um tempo para que isso aconteça. Então, a partir do momento que eu entreguei para Deus, eu tenho que ter um período de descanso e existe um tempo para que essa fé opere, para que realmente isso, a vitória chegue, né, no tempo oportuno. E esse tempo é o tempo de Deus. Então a questão da paciência, ela opera para nós, para que a gente trabalhe a nosso nível de ansiedade e a gente não se precipite quanto às decisões. E me traz à memória um período em que eu precisava tomar uma decisão no nosso escritório. A gente trabalhava já, estamos mesmo no ponto comercial aqui praticamente há 6 anos. E nós tínhamos uma parceria aí com o meu irmão, com outras atividades aqui
ficou praticamente um coworking, e aí tava uma decisão de mudança para sair, o contrato, piso superior e inferior, então a gente tinha uma divisão, né, de localização, dividíamos custos aqui e tudo mais, e eu precisava tomar uma decisão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque para a gente tomar uma decisão pelo fato da gente estar unido nessas questões, ela teria que ser tomada em conjunto. E aí a gente planejou a questão da reforma da sala, fomos ver outras situações. Eu falei, mas Senhor, eu estou com o escritório montado, tem um monte de coisa, tem situações. Então eu fiquei muito ansioso e também assim preocupado com o que eu ia fazer. E aí a minha esposa falou assim, amor, mas a gente precisa montar isso. E foi bem na época que a gente estava também indo, mobiliando o apartamento, fazendo as coisas ali para organizar também a nossa questão conjugal, né, a nossa vida aí familiar. E aí foi uma questão que eu falei assim, eu vou orar no Senhor. E foi um propósito que eu fiz com Deus de jejum, oração, e buscando em Deus e olhando algumas coisas, e várias situações apareciam como um prato perfeito para tomar uma decisão, e aquela decisão não dava certo. E eu falei, mas não deu certo, porque o não também é resposta de Deus, tá? Então quando as coisas não dão certo, quando a gente está orando e crendo que Deus vai intervir, o não é uma resposta de Deus. Então a gente entender que as coisas de Deus, elas se contemplam, elas se encaixam no tempo certo. E no resumo da história, eu conto num outro testemunho, senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Aconteceu que no mesmo mês que a gente tomou essa decisão de mudança, vimos a questão de reforma da sala, adequação, falei, para onde eu vou, né? Então recorri a Deus e conversei com 2 pessoas. Dessas 2 pessoas, uma aceitou entrar conosco aqui na mesma sala comercial e a gente não precisou mudar. A gente permaneceu, inclusive fechamos parcerias, abriu outras possibilidades de negócio e foi muito melhor do que eu esperava. Porque Deus me trouxe não só um parceiro para dividir custos aqui na sala, mas um parceiro de negócios, uma parceria que a gente pôde prosperar e estamos prosperando junto também. Então Deus, ele é fiel e justo. Esse pequeno testemunho mostra o nível de paciência, entrega e o tempo de cumprir aí das escrituras aí relacionado a isso. Mas o que eu tenho uma pergunta bem específica para vocês é relacionado assim. Então, para você refletir, o que você pensa sobre... vamos pegar aqui, vamos lá. Você já conheceu alguma pessoa que andou pela fé, mas depois ele deixou o desânimo tornar elas ressentidas? Já conheceu, sim ou não? Esses indivíduos agora estão amargos, insensíveis, cínicos em relação a qualquer coisa que simbolize a fé que possuíam? Como você descreveria a condição atual da vida desses indivíduos após eles terem deixado a sua fé e os seus sonhos? A vida deles se tornou melhor ou pior? E agora ela é triste à sombra ou uma vida cheia de fé que antes eles viviam? E a pergunta final assim, se você tem se sentido tentado a ficar desanimado e a desistir dos sonhos que Deus te deu, a medida que pode tomar e começar a renovar a sua esperança e fortalecer a determinação de aguentar até o fim. Então, a minha confissão, a minha oração de hoje, ela vai ser especificamente para uma frase bem legal que a gente vai conversar aqui, tá? Então, nós vamos fazer uma confissão de fé e nós vamos interceder agora. Senhor, eu confesso que independentemente de quão pesada seja a carga e de quanto tempo demore, eu me recusarei a sair da minha posição de fé. E enquanto eu não atingir a vitória que Jesus me promete, eu permanecerei firme em meu compromisso e nada será capaz de me influenciar ou de me fazer com que eu mude de ideia. Eu me recuso a abandonar qualquer parte do meu território prometido por Deus. A minha fé é firme, resistente, persistente, obstinada a perseverar. Meu espírito é tão tenaz que se recusa a desistir. Não é uma questão se a minha vitória virá, é apenas uma questão de quando ela virá. Eu declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que a Tua palavra com fé, Senhor, se cumpra na vida dele, Senhor, que os Teus desígnios, que essa palavra de encorajamento, Senhor, de não desista, não retroceda, Pai, ela possa cumprir, ó Pai, fazer o Teu papel, Senhor, que cabe ao semeador semear, Pai, e sabemos que os frutos do Espírito, os frutos da obediência, Pai, eles possam se cumprir, ó Pai, na vida de cada pessoa, Pai, que está assistindo esses vídeos, está compartilhando, encaminhando, Senhor, que seja para edificação e seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o Deus vivo, aquele que reina e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.